Sandrine Rousseau, né? Se eu contasse para Sandrine Rousseau que a cerveja foi uma técnica de controle de massa social, né? E que realmente quem é o machista é o governo, né? Como que ela ficaria, né? Ou pior, se eu falasse para ela que antes da cerveja o que era utilizado era a cocaína não, o ópio, né? A droga que mata todo mundo, né? O que que ela diria? Seria da extrema esquizofrenia delirante, né? Deixa eu explicar isso aqui para vocês aqui. Ah, Antigamente não tinha essas comidas embutidas, não tinha essas comidas ultraprocessadas, não tinha essas comidas processadas. Antigamente, né, as comidas elas tinham tudo que você imaginar, né, e as embalagens eram escuras para você não ver o que tinha dentro. E geralmente a comida ou ela estava já podre, ou eles usavam conservantes como chumbo, como mercúrio, metais pesados para não proliferar as bactérias, né? Ou a comida já vinha podre e as pessoas comiam comida podre ou comida com metais pesados. E todo mundo tinha câncer, morria de câncer cedo por causa dessas comidas. As pessoas da grande cidade, por isso que as pessoas antigas morriam com 30 anos nas grandes cidades. No interior não, porque tinha comida fresca. Era só você tomar cuidado para não ter verme na comida, lavar bem, que você viveria um bom tempo. E aí, né, o cara da Heineken, né, não é o cara da Heineken, é o cara do molho de tomate. Ele descobriu que se você colocar vinagre de álcool no tomate, o tomate não estragava. É o conservante natural, né? E tanto que você, qualquer tipo de conserva que você quer fazer, tem que ser com vinagre de álcool, né? E bastante sal. Aí voltando à questão, se você botar uma gota de água, você estraga toda a tua conserva de pimenta. Eu tô com uma conserva de pimenta lá que ela tá. Se você botar o dedo lá, você vai para outro planeta. Né? Tem até um vídeo lá no podcast que eu fazia com o Gluezão e o Rafon. O cara, o cara foi dessa pra pior. E voltou depois, passa bem. Aí voltando à questão aqui, né? Então o que acontece? Né? As comidas, ninguém sabia que comia. Então as crianças estavam agonizando de morte, as mulheres estavam agonizando de morte, e os homens estavam agonizando de morte, e os homens tinham que trabalhar até morrer, as mulheres tinham que trabalhar até morrer, as crianças tinham que trabalhar até morrer, então todo mundo tomava heroína, né? E a prova disso é aqueles elixir que o pica-pau tomava, ou vários desenhos, os caras pegam um vidrinho escuro assim, o cara se transforma no monstro, porque aquilo é heroína, mano. Heroína, ela altera totalmente teu sistema nervoso, né? Tira toda a tua dor, né? Joga você em outra realidade, né? E, e aí eu nem sei todos os efeitos da heroína, então a heroína era dada para criança, para mulher e para homem. E aí eu pergunto, o que a heroína representa, né? E voltando à questão, naquela época, antes da Revolução Industrial, existiam os extremamente ricos, extremamente miseráveis que trabalhavam para comprar comida para o filho e morrer, né? Ou, como fala, ou trabalhava para pagar aluguel e todo mundo morria de fome, né? Aí eu queria que essa mulher aí me respondesse essa questão aí. Aí depois, acho que foi a Heineken, né, que ela começou a entregar cerveja no estado todo para acalmar o pensamento crítico, o raciocínio lógico e a revolta das grandes massas, né? Então a cerveja ela foi de norte, sul, leste, oeste dos Estados Unidos, né? Ah, Aí a partir disso os americanos começaram a beber, 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 mas os americanos não tomavam cerveja, eles usavam cocaína, usavam heroína, usavam isso, usavam aquilo, e foi proibido até a lei seca, né? Porém, eles perceberam que a população começou a ficar extremamente crítica e agressiva e voltaram a liberar a cerveja, né? Para as pessoas. E me lembrei que mais não vem um caso que um médico racista lá falou que não queria ver os demônios ou nós, né, fumando maconha, né? Mas vamos voltar lá. Lá nos Estados Unidos, os caras falavam que os mexicanos eram demônios, né? Porque fumavam maconha e nós, negros aqui, achava nojento ver a gente, né, um médico brasileiro, achava nojento ver nós negros na rua fumando maconha. E isso era uma tradição da África, né? E uma tradição dos povos maias, né? Eles proibiram as tradições antigas, falando que tudo era coisa inferior. Mas voltando à questão aqui, né?
Eu queria saber dessa mulher aí que falou que o Lelacron fez um gesto másculo de tomar cerveja. Olha, fez um gesto másculo. Logo, o Macron, que todo mundo odeia ele, mano. Né? E os franceses, a gente vê que eles são meio frescos por causa da linguística deles, né? Os portugueses são extremamente precisos por causa da linguística, e os verdadeiros brasileiros, eles sempre tentam entrar em acordo, tanto por causa da linguística e da Igreja Católica, né? Tanto que eu queria até perguntar para você, ô Capso, né? A, a primeira estrutura opressora social desse mundo moderno foi a Igreja Católica e ela só trouxe opressão. A segunda estrutura opressora é como fala, é o Estado, né? E a Igreja Católica falava que tinha que fazer guerra santa para proteger as pessoas e o Estado diz que precisa arrecadar imposto para para salvar os menos favorecidos e proteger eles, né? Criando prisões estatais e intelectuais que, se você romper certas linhas, você é automaticamente preso, né, dentro da democracia para a população, porque para eles eles podem tudo, né? A lei é só feita para os ricos, né? Isso todo mundo sabe disso. Minha mãe trabalhava no fórum de justiça, né, como estagiária quando era adolescente, né? Aí os caras todos queriam comer ela achava isso horrível, né? Os caras tudo casados. Voltando a questão aqui, né? Voltando à questão, nossa, é tanta merda que eu falo que eu até esqueço. Voltando assim, não, eu já fiz a pergunta, voltando à questão sobre a cerveja, né? Que tem alguns homens que bebem cerveja e têm comportamento agressivo, né? A cerveja, ela mostra tudo internamente da pessoa. E tem algumas pessoas que são psicóticas, muitas pessoas são psicóticas, tem pessoas que são paranoicas, tem pessoas que têm trauma, e rancor, isso, aquilo, e essas pessoas, elas escondem isso, elas são extremamente falsas e manipuladores e fazem maldade com o ódio delas e com a obsessão delas, quando elas estão sóbrias, né? E todo mundo bebe, né? Não quer dizer que todo mundo bebe, que a cerveja é uma característica do mal, né? A cerveja em si, né? Você utiliza ela, você bebe ela, como no exemplo passado, porque tem cara que trabalha 16, 18 horas por dia, né? E o cara não tem folga, só leva enrabada do chefe, leva enrabada das pessoas e diz assim: me desculpa, eu preciso levar uma enrabada, chefe. Não, cliente, me enraba mais que eu preciso, né? Aí o cara bate a biela, né? E as pessoas dentro da nossa sociedade mundial estão largadas, estão abandonadas, né? Desde que o homem existe, sempre existe uma estrutura piramidal, né? E essa estrutura piramidal é simplesmente explicável, né? O ser humano, ele sempre precisa absorver, consumir, destruir alguma coisa existente ou não existente, alguma criação intelectual, né? O iPhone é uma criação intelectual. Tudo que a gente tem à nossa volta aqui é uma criação intelectual para a necessidade de nós, seres humanos, e os animais também têm as suas necessidades. Para essas necessidades, eles não conseguem estar em extrema evolução. E a espécie humana é uma criatura que está sempre evoluindo a sua mente, está sempre se transmutando e se viajando sempre para uma falsa linha temporal que não existe, né? E a consequência disso é que os criadores de alguma ideia estão no topo da pirâmide e todos os outros estão desesperados para alcançar o topo, né? Isso faz o capitalismo, e essa eu acho que é uma das primícias existenciais da espécie humana, né? Ou até o socialismo também. O socialismo é um indivíduo que ele passou por tudo e ele tem a resposta absoluta e controle absoluto, e todos estão abaixo desse indivíduo e precisam fazer uma corrida para adorar esse indivíduo, né? Enquanto um Deus é a liberdade, os frutos da liberdade, o outro Deus como fala, o outro Deus é uma estrutura humana que é a resposta de tudo,
né? Igual os reis, impérios, isso, aquilo, tal. E isso faz essa corrida, né? Onde que uma que é extremamente dura, é o sacrifício das outras pessoas, e outra é a morte de pessoas inocentes, né? Mas o outro é o que mais dá certo, né? Que é o capitalismo. Aí voltando à questão aqui, o mulher francesa feminazi, o que é mais machista? Heroína, cocaína, capitalismo, comunismo, né? Puta, mano, é uma doença mental, tá ligado? E essa doença mental do feminismo vem porque as mulheres, elas querem, algumas mulheres, né, que são problemáticas ou que têm a vida horrível, né, querem dizer que podem tudo, porém não enxergam a realidade da mulher. A mulher é uma criatura que é prestativa, é uma criatura que se molda às questões, uma criatura que é muito mais evolutiva do que o homem, né? E essa criatura, ela é, como fala, ela gosta de submeter alguma coisa, ela não quer construir, ela não quer mexer, ela não quer adaptar, ela simplesmente quer cuidar das coisas, né? Vamos dar um exemplo simples, tinham meia dúzia de ursos invadindo a caverna de um cara porque o cara fez uma casa dentro da caverna. E aí o cara matando os ursos, caindo as partes do urso, a mulher botando no fogo, tirando a pele e comendo. E a mulher, ela fica vendo o cara matar meia dúzia de urso e ela se aproveitar da conquista do homem, né? Toda mulher é assim, né? E a mulher, ela deveria ter um trabalho verdadeiro, as feminazes deveriam ter um trabalho verdadeiro com as mulheres, sobre o que elas são e o que elas realmente necessitam, né? De homens prestativos, homens bondosos, homens que queiram construir família com ela, homens que respeitam ela, que entendem, que não impõem a sua vontade, que não manipula, que não mente, que não distorce os fatos. São homens, vamos dizer assim, amorosos, não são homens extremamente másculos e agressivos, né? Ou animais em sede de sangue, né? Deveriam ser homens racionais, né? Porém, as feministas, elas não querem chegar à realidade, elas querem chegar um filme, um desenho, uma mulher problemática que não consegue nem ser homem nem ser mulher, né? Porque tem algumas mulheres que nascem com instinto masculino e são homens, né? Minha mãe era muito masculina, né? Porém, infelizmente, foi ela que me direcionou para o caminho certo, mas ela não tinha estrutura totalmente para me colocar no caminho certo, né? Não estou com preconceito nenhum aqui, né? Estou falando de pontos ideais. Mas voltando à questão aqui, né? Mano, é muito idiotice falar que o Lei Lacroix é macho, né? E que beber cerveja é um hábito de homens. Não, 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 não. E a heroína para criança, antes da Revolução Industrial?